questões fundamentais na criação de cargos públicos e consequências pela desobediência a comandos legais. Você que é vereador que me segue, de Lagarto, de Itabaiana, de Capela, de Porto da Folha, de qualquer cidade desse nosso Sergipe, preste atenção nessa aula que vai ser muito boa para você. Eu sou Ariosvaldo Neto, eu sou advogado e também professor dessas matérias de Direito Público e nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Tributário. Esses aqui são meus perfis nas redes sociais. Sou autor do Controle Judicial dos Atos de Bancas de Heteroidentificação e já trabalho com essa questão de controle de legalidade desde 2020, quando fui membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Universidade Federal do Sergipe, posteriormente na Defensoria Pública Federal, e vocês nos conhecem aí da nossa atuação em questões de concurso. A criação de cargos públicos depende de 3 aspectos fundamentais: o planejamento legal, orçamentário e financeiro. Aqui nós temos que pensar o seguinte: do ponto de vista do direito financeiro e orçamentário, é exigido a adequação à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, que são as principais normas que tratam dessa questão da criação de cargos públicos e a sua correlação com a despesa pública. Porque a administração pública arrecada, mas arrecada para gastar conforme planos e programas pré-estabelecidos naquelas legislações. LDO, Lei Orçamentária Anual e o PPA. A administrativa. Nós temos que observar também a adequação e compatibilidade com os cargos e carreiras locais. A Constituição Federal estabelece que é necessária a criação de lei em sentido formal e material, para tratar de cargos e de carreiras, fazendo a projeção do desenvolvimento delas e a sua correlação também com o direito financeiro. Operacional, onde é que essas pessoas vão ser lotadas? Como é que vai ser a supervisão do serviço que essas pessoas estão prestando? E a gestão de recursos humanos. Então o gestor público, e você que é de oposição, que tem esse papel de fiscalizar, e normalmente é a oposição que fiscaliza mesmo, ele tem que estar atento a isso. E o bom gestor, ele já vai se precaver para a oposição não demandar ele sobre questões que podiam ser evitadas. Então, é atribuição, é competência, dever do gestor público quando pensa em criar cargos, sejam eles cargos efetivos, cargos temporários ou comissionados, observar essas disposições, sob pena de tomar um processo criminal, de ficar inelegível, de ter as suas contas rejeitadas e abrir caminho para que a oposição chegue ao poder no seu município. Então aqui o primeiro aspecto, verificar a trajetória das despesas com o pessoal e se elas estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui é a Lei Complementar 101 de 2000, no órgão, bem como a projeção para os próximos exercícios financeiros. Devo fazer esse exame a partir do relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai dizer que quando eu ultrapasso certos limites, eu terei vedações como a criação de cargos públicos ou terei que enxugar a máquina. 2. Verificar a tendência de crescimento de outras despesas e curva da receita pública que podem impactar o orçamento público. Aqui nós temos despesas ordinárias com o pessoal, contribuições previdenciárias e despesas judiciais. Normalmente, perto de eleição, as despesas com o pessoal aumentam dentro da prefeitura. E aí você vai ter um impacto, porque essa pancada que o orçamento público sofre vai ser diluída para os próximos meses. A gente vai ter também as questões de despesas judiciais. Aqueles processos em que eu terei o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. 3. Metrificar os efeitos das despesas provenientes de progressão pessoal e demais vantagens e gastos com processos judiciais. Por que isso? Quando eu promovo o aumento da remuneração ou garanto outras vantagens a servidores, eu terei um impacto direto na minha administração financeira. Porque isso, com o tempo, vai levar a outros custos. Isso pode inviabilizar a sua administração. Então você tem que pensar como é que vai fazer isso, adequando quem está na gestão, quem quer entrar na gestão, portanto, novos servidores, e compatibilizar tudo isso. Não é fácil, mas é necessário para garantir o quê? Que você não seja responsabilizado e que o povo fique satisfeito com a boa gestão.
E aqui nós temos a consequência da não observância de normas de direito financeiro. E eu já trato da consequência para que você fique ligado. Você que é de oposição, você que é vereador, que está na oposição, presta atenção. Se o seu prefeito for um prefeito ruim na administração dos recursos públicos, ele pode ficar inelegível. E é uma série de condutas, não é pouca não, é uma série de condutas, que estão ali no Decreto-Lei 201 de 67, na Lei de Improbidade Administrativa e no Código Penal. Comecemos pelo Decreto-Lei 201 de 67, que é a Lei de Crimes de Responsabilidade. Artigo 1. São crimes de responsabilidade pelos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento pela Câmara de Vereadores. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Presta atenção. Aqui, no inciso 2, eu vou ter duas questões aqui que são materialmente abrangidas. Comportamentos. O desvio de recursos, é muito difícil a gente comprovar isso, mas a aplicação indevida de rendas ou verbas públicas. A renda é aquilo que vai entrar no orçamento público. Então aquela verba, muitas vezes carimbada, não pode ser utilizada para outros fins que não aqueles estabelecidos em norma. Quando há a ruptura entre o vínculo atribuído pela legislação e a atividade do gestor público, ele será responsabilizado com base nesse inciso. Verbas públicas. Perceba, eu posso ter que uma verba pública está sendo mal aplicada. Eu vou ali e vejo que muitas vezes o recurso está sendo dissipado por uma série de condutas. E isso é abrangido por esse dispositivo legal. Inciso 4. Aqui a gente vai ter uma série de condutas, pelo menos aqui, 3 diretas e 3 indiretas, que são muito mais globais. Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza. Recursos de qualquer natureza, cabe muita coisa aqui. Em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Perceba, quando eu trato do chamado remanejamento, eu tenho que ter o respeito a esses parâmetros. Eu não posso sair esculhambando a lei orçamentária, não posso passar por cima da LDO e muito menos do meu PPA. Essas normas vinculam em certo grau o gestor público. Uma vez consolidadas, eu devo respeitar aqueles programas, aquelas atividades que já fazem parte do planejamento da gestão pelos próximos 4 anos. 5. Ordenar ou efetuar despesas. Ordenar. Isso tem a ver com empenho, isso tem a ver com autorização para a realização de uma obra, de uma licitação, de um concurso público. Ou efetuar despesas não autorizadas por lei. E aí a gente vai ter a relação de pagamento, dinheiro caindo na conta, a transferência ali que foi feita, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Perceba de novo, eu tenho que fazer o juízo de adequação entre o comportamento da administração pública e do administrador público e a vontade legal, que já vinculou os parâmetros de atuação do gestor. E agora vamos para o Código Penal. Artigo 337-A. Suprimir ou deduzir contribuição previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí aqui tem. Esses comportamentos se aplicam também ao gestor público que deixa de repassar as contribuições previdenciárias dos seus servidores. Não são todos os municípios que possuem regime próprio de previdência social. E nós sabemos que comissionados ficam vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pela União. Então essas obrigações vão fazer com que esse gestor, uma vez que descumpra elas, seja responsabilizado, inclusive, pelo crime de sonegação tributária de contribuições previdenciárias. Temos agora também o 359-D, ordenar despesa não autorizada por lei. Lembrando, a administração pública ela é vinculada à Lei 4.320 e também à Lei de Responsabilidade Fiscal, que são a Bíblia do direito financeiro e que deve reger o comportamento de cada gestor público. A gente não pode se afastar, senão a gente vai ter problemas. E você que é de oposição tem que olhar para isso como uma oportunidade de fazer aquilo que tem que ser feito para garantir que o seu projeto político vá à frente. Você que é de situação tem que olhar para isso e dizer: a gente tem que proteger o gestor
cuidando com pessoas competentes para que os recursos públicos sejam devidamente destinados e a gente não tenha nenhum tipo de problema. E aqui eu trago normas da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem que lhe autorize a sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Note que aqui eu vou ter vedações. Então o gestor público tem que ficar ligado. Olha, eu não posso sair criando pessoal à torta e à direita. E muito menos pegar o orçamento público e aquelas despesas que estão direcionadas a uma atividade e fazer o seu desvirtuamento. Senão ele vai cair lá no inciso 2 do artigo 1º do 201 do 67. Aquele decreto lá de crime de responsabilidade. E aqui a gente tem nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. Investimento. Então eu tenho aqui a questão de empréstimos. Perceba que o empréstimo tem que ser projetado dentro da atividade financeira do Estado. Artigo 169, esse aqui é um dos principais. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. É por isso que eu falo de RRO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e RGF, Relatório de Gestão Fiscal. Você tem que atender a esses comandos, porque ali eu vou ter limites que já foram traçados na LRF. E quando eu desobedeço eles, eu vou ter o quê? Nulidade das despesas, nulidade dos atos praticados e crime de responsabilidade. Responsabilização pelo Código Penal para o gestor público que incorre nessa prática. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Presta atenção aqui. Só poderão ser feitas. Então, eu só posso fazer quando o quê? Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então perceba o seguinte, o cara só vai poder contratar pessoal, só vai poder criar cargo se tiver autorização expressa na LDO. Isso foi objeto da ADI 2114 de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal virou a sua jurisprudência falando que o ato que não cumpre esses parâmetros é nulo de pleno direito, corroborando com 21, inciso 1, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente vai ver mais adiante. E a gente tem que ter o que aqui? A prévia dotação orçamentária. Eu tenho que dizer que qual é o espaço do meu orçamento público que será gasto, destinado àquelas atividades que vão sofrer um aumento, que vão corresponder à remuneração condigna do pessoal admitido. Aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente já vai ter uma série de vedações. O comportamento do gestor público, ele é regrado por discricionariedade e vinculação. A vinculação é quando a lei estabelece a forma que um comportamento deve ser realizado, ou os limites da sua liberdade de atuação administrativa. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete no aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário, declaração do ordenador de despesa que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e LDO. Sem esses requisitos, nulidade e pleno direito. 18. A gente vai ter aqui também limites relativos à questão de gastos com o pessoal. Aí tem limites para o Estado, para a União, para os municípios. Aqui, na esfera municipal, que eu estou falando principalmente de municípios. A repartição de limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais: 6% para o Legislativo, incluindo
O Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver, isso só tem Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. 54% para o Executivo. E aí eu tenho que observar os relatórios de execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal. E aqui eu tenho a punição administrativa. Punição por quê? Porque eu vou impedir que o gestor tome aquela medida. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17. Então, a questão aqui é o seguinte: esse ato não vai produzir qualquer efeito para a administração pública ou para terceiros, porque ele é nulo de pleno direito. O ato não vai poder produzir efeitos. Então, eu tenho que observar que, para eu criar pessoal, eu tenho que analisar a real necessidade do ente municipal, observar a projeção dessas despesas no futuro, inclusive eventuais aumentos e acréscimos remuneratórios e de outras verbas que não incorporem a remuneração, e inclusive para fins de base de cálculo de contribuição previdenciária e aposentadoria. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque a lei de responsabilidade fiscal, a partir das alterações de 20, tem esse comportamento atribuído, essa vedação a esse tipo de atividade pelo gestor público. E aqui eu tenho uma outra vedação. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre, o relatório de gestão fiscal. Se a despesa total com pessoa exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido, que houver incorrido no excesso. Aqui eu vou ter o quê? Criação de cargo ou emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, mais outros tipos de situação. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. E aqui a gente tem o seguinte: o excepcionamento, a exceção aqui, é o seguinte: provimento de cargo. O que é o provimento? O provimento é o ato que vai unir o então particular administrado à administração pública, que vai se tornar servidor. Então, provimento, que não é só do servidor efetivo, mas também daqueles de natureza temporária. Então, esse ato é vedado. Mas eu posso fazer concurso? Posso. Só não vou poder chamar ninguém enquanto os limites forem desobedecidos. E até que eu retome a trajetória da dívida pública. Obrigações previdenciárias. As obrigações previdenciárias, elas decorrem de prévia disposição legal. E lá no artigo 195 da Constituição Federal eu vou ter uma vinculação que já vai ter um desconto na folha do trabalhador. Então os municípios que não possuem RPPS vão ter que recolher essa contribuição e repassar para a Receita Federal. É o que diz a Lei 8.212 de 93, que é do custeio da Previdência Social, artigo 11. Aqui fala da composição. O artigo 12 fala quem são os segurados obrigatórios e o artigo 13 fala expressamente que aquele que não está amparado por RPPS, regime próprio de Previdência Social, vai cair no RGPS, além dos comissionados. E aqui nós temos uma obrigação tributária de natureza acessória, o artigo 32b, que muitas vezes é ignorado, que eu tenho que fornecer as informações de meus recolhimentos previdenciários, que têm natureza eminentemente de contribuições para a Seguridade Social, para a Receita Federal, para os órgãos de controle externo. E eu tenho aqui um limite. Deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril no ano seguinte ao encerramento do exercício. Eu tenho que fazer a consolidação e enviar para o órgão fiscal. É uma obrigação de natureza acessória, mas que vincula o gestor público. E aqui temos a consequência: bloqueio de recursos de fundos constitucionais. Código Tributário Nacional, que trata justamente da obrigação tributária de natureza principal e acessória. A principal é a própria obrigação tributária de natureza previdenciária, que eu tenho que recolher em certo percentual da folha de pagamento e repassar
a União, no caso de municípios que não possuem RPPS. E a acessória de prestar informações. O gestor pode ser responsabilizado pela omissão de quaisquer. Primeiro, da primeira, ele vai responder por sonegação fiscal e por outros crimes. E pela segunda, a gente vai ter esses problemas. Então, isso aqui só foi a aula em relação ao direito financeiro. A gente ainda vai entrar no direito administrativo. Então, para criar cargos, seja para um concurso público, seja para exercer atividades comissionadas, nós temos que ficar ligados, primeiro, na parte do direito financeiro, orçamentário e as suas consequências também no direito previdenciário. Continue nos seguindo nas redes sociais. Até a próxima e valeu!